Oi, gente. Será que eu boto filtro? Não boto filtro? Oi, Rony. Ai, chegou o aniversariante mais maravilhoso. Gente, com filtro ou sem filtro? Eu gostei do filtro, mas a minha parede fica meio feinha. Mas vamos lá. Cadê as pessoas? Eu tive que mudar 3 vezes de lugar por conta da chuva. Por isso que eu atrasei, tá? Mas é isso. Quando as pessoas vão chegando, a gente vai coreografando, vai criando. Ai. Nayana, Yuri. Oi, Yuri. Tudo bom? Maravilhoso é você. Lindo. Saudades. Ai, gente, como tá, hein, essa vida? Nossa. Jesus. Vamos chegando. Oi, Naná. Tava explicando aqui que essa chuva tive que mudar de lugar algumas vezes, então por isso que eu atrasei, tá? Mas é isso. Estaremos prontos. Eu não sei se eu fico sem filtro, gente. Mas eu vou ficar sem. Tenho medo. Fala comigo 5 minutos. Fala, Yuri. Cadê tu? Cadê ela? Oi! Tudo Ai, amiga, bom? que saudade! Eu acompanho vocês direto. Fico tão feliz quando eu vejo você e Lurdinha palestrando pra gente, Olha. né? Passando de informações que são muito importantes e é de muito conhecimento. Fico muito feliz e acompanho sempre, Ai, que viu? Muito lindeza. feliz e contente, né? Saudades, né? Infelizmente a gente só Saudades. pode se ver assim, Não né, por é? esse momento, mas tudo isso vai passar, está passando, né? Graças a Deus a gente vai sair desse patamar aí ruim que a gente está vivendo. Essa é uma fase nova, né? É um novo É. mundo, é um novo tudo que vai dar tudo certo, Verdade. viu? Um beijo Verdade. Bom te grande, ver, viu? pois tá bom. Beijo. Só Cheiro. entrei aqui só para te ver, te dar um beijo grande aí. Fique aí com a sua live que eu estarei acompanhando, tá bom? Massa, um cheiro. Tchau. Cheiro. Tchau. Surpresa boa. Olha o professor Nonato chegando aqui. Bruno, oi, gente, tudo bom? Vamos lá, vou começar. Gente, então, eu tive essa ideia de fazer essa live, na verdade, essa série de lives sobre criação, porque é um assunto que eu gosto muito de falar. É o assunto que permeou a construção textual, tanto do meu TCC como da minha dissertação de mestrado. Então, faz tempo que eu tenho preparado algumas coisas para falar sobre isso, mas tanto não dá tempo de falar muita coisa sobre isso nas aulas que eu dou para a licenciatura, nem muito menos nas minhas aulas de dança para o ensino médio, né? Então, a minha ideia com essa série é compartilhar também algumas coisas do que eu investiguei, do que eu, enfim, do que eu tenho para falar para vocês sobre criação em danças tradicionais populares, que é um assunto que ao mesmo tempo que ele é muito rico, ele também às vezes ele é um pouco polêmico, né? Porque aí a gente vai falar sobre a tradição, sobre o que é tradição, o que é a apropriação, o que é criação, o que é não sei que é ação, o que é tudo isso. Então, boa noite, Andy. Lindo. Então, no caso, a minha ideia é fazer. Hoje vocês vão estar comigo, mas a ideia é a gente trazer convidados também, tá? Então, nas outras segundas-feiras, eu vou trazer alguns convidados também para a gente estar batendo um papo sobre esse assunto. E pode ser que esse papo também seja corporal, seja dançando, não necessariamente seja só um papo da gente blá blá blá, dialogando aqui, certo? Hoje ele é mais caretão e ele é mais chatinho, porque eu pensei em compartilhar sobre alguns textos e autores que eu venho investigando desde o meu TCC até a dissertação, como eu estava falando para vocês. Então, eu trouxe alguns desses nomes, porque muita gente às vezes fala assim, mas eu não conheço
eu não conheço o que é isso, ou onde é que eu tenho acesso a esse texto e tal. E geralmente, oi Robertinha, um beijo, maravilhosa. E geralmente, nesse campo de pesquisa, se a gente pesquisa, por exemplo, com esse nome dessa live, Criação em Danças Tradicionais Populares, às vezes a gente não acha texto, não acha mesmo material. Porque a gente tem que entender que no campo da pesquisa acadêmica, né, tem aquela galera que ela vai criando uns termos aí para ir, às vezes, atrapalhando um pouco a vida da gente, sendo sincerona. Então, às vezes a gente tem uns termos novos e aí a gente precisa dar uma atualizada no nosso repertório para a gente poder ir adquirindo esses textos, esse conteúdo e poder conhecer um pouco mais essas coisas. Então, a minha ideia hoje é fazer um basicão mesmo dessa conversa para que os nossos próximos encontros, nas nossas próximas segunda-feiras, com outras pessoas, sejam também bem forte e importante, enfim. E que a gente possa aprender muito também com a experiência do outro, né? No caso, eu também pretendo falar com vocês sobre a minha experiência na criação do Pátria Grande, que é uma coisa que muita gente perguntou e pediu, né? Eu acompanhei aqui o que a gente fez nos stories, das pessoas mandarem sugestões, e muitas pessoas mandaram essa sugestão de falar sobre o Pátria Grande, sobre esse espetáculo, que muita gente não viu, infelizmente, porque a gente só fez uma apresentação, a gente estreou, aí acabou o ano, e aí veio esse 2020 com esse roteiro novelístico maravilhoso. Ou não. E aí, a gente não voltou com o espetáculo. Então, a gente aí tá com essa pendência de voltar com o Pátria Grande, com saudade. Uma forma de matar essa saudade também é conversar sobre esse espetáculo, né? Então, aí no Pátria Grande, eu fiz foi o meu trabalho com Miraíra de maior criação coreográfica, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje também. Então, eu não vou falar sobre Pátria Grande hoje, mas ele vai chegar nessa pauta, inclusive não sozinha, mas com a presença do Rony, que é meu parceiro de criação no espetáculo e na vida. Então, é isso. A Guerra Mundial é verdade. Até internautas de Portugal, o Nonato tá dizendo aqui, porque Marcelo Leite chegou. Maravilhoso. Ó, Nonato, chama o Marcelo Leite para uma live. Vamos lá. Então, eu preparei aqui meio que um moment para falar sobre a minha pessoa, mas só para quem não me conhece, enfim, conhecer rapidinho, de falar para vocês que eu, né, comecei desde os 7 anos no Miraíra, porém, como a gente está falando sobre criação, é isso que eu vou falar, porém, ligado à criação, eu só vim trabalhar com alguma coisa em relação a isso, eu acho que em 2016 ou 2015. E muito pouquinho, certo? Sim, Rony. Então, e aí, antes do Miraíra, minha experiência, apesar de eu já ser do grupo, foi com escola. Então, tanto como aluna, tendo que coreografar as coisas da minha própria escola, onde eu estudava, que isso eu acho que todo mundo que tem aquela que o pessoal da escola fala assim, mas ele é meio artista, meio dançarino, aí vamos botar ele para coreografar a quadrilha, para fazer a festa do Dia das Mães, e aí assim. E aí a escola vai e coloca a gente para fazer isso, na verdade. Então, minha primeira experiência, além de brincar com as minhas amigas criando, né? Porque eu brincava assim também. Mas minha experiência com criação era muito disso, da escola. Vocês não acreditam, mas eu cheguei, gente, a coreografar uma dança medieval na minha escola, num evento de filosofia que ia ter. E aí eu fui assistir filme, né? Porque eu não sabia que nem que diabo era. Minha vivência era no Miraíra dançando coco. Mas vai saber o que é dança medieval. Então, começa aí essa pesquisa. Eu sei lá, com 13 anos, nem sei a minha idade, gente, nem sabia qual era a minha idade naquela época ali, mas eu fui estudar, ver uns filmes, né, sobre isso, ou só os trechos, né, dessa parte, porque, enfim, aí para poder fazer essa coreografia naquela época, né, e assim foi. No caso, no Miraíra, a minha experiência com criação foi assim, 2015, 2016, coreografando pequenos quadros e nunca sozinha, sempre com a presença da minha mãe. Então, meio que eu dava uma ideiazinha aqui, uma ideiazinha ali, certo? E assim vou ganhando uma certa experiência também, porque eu acho que a criação, ela tá no lugar da ação e da experiência, né? Então, assim,
escrever um texto é criar também, né? Coreografar é uma criação, e toda criação ela tem que ter uma ação de exercício, né? De exercício e experiência. Então, eu não vou conseguir, talvez, coreografar. Eu vou conseguir coreografar o que eu quiser no primeiro momento, com as informações que eu quiser na minha mente aqui, né? De bom ou ruim, enfim, mas vai ser o que eu conseguir aqui fazer. Mas essa questão da criação ela é um exercício, né? Enfim, o que eu queria dizer é isso. Para a gente escrever bem, a gente precisa escrever muito, né? Para a gente poder aprender a escrever legal. Enfim. E aí, foi pequenos quadros que eu comecei a coreografar aqui no grupo. Por exemplo, vocês aqui, quem está acompanhando as nossas lives, a gente fez uma live, algumas das coreografias que a gente fez aqui, eu ajudei na coreografia junto com a minha mãe. Como o Imaginário Popular, foi uma das primeiras lives de dança que a gente fez aqui, ensaio live, né, que a gente estava chamando. O Valente Nordeste foi uma das últimas, também ajudei a coreografar e recordar uma coreografia que já era bem antiga do grupo, eu explico isso naquela live. Vocês podem ter todo acesso aqui, se não tiver aqui, tá no nosso YouTube, no canal do YouTube também, tá bom? Enfim, e aí em 2017 eu fui fazer o mestrado e o curso e eu passei com um projeto no laboratório do Porto Iracema das Artes. E aí eu falei, cara, nesse ano eu quero coreografar mesmo, eu quero ter essa experiência mesmo forte e grande, porque antes era só pequenas coisinhas. E o teatro entra muito nisso, porque como eu fiz licenciatura em teatro, eu, no âmbito assim do teatro, com o meu parceiro e grande amigo Álvaro Renê, que a gente da mesma turma e tal, e a gente criou muita coisa junto na época. Então, o que eu não fazia na dança com a criação, eu fazia no teatro. E eu comecei a pensar que a minha forma de organizar uma cena, por exemplo, era meio coreográfica mesmo, assim, é sempre com essa ligação com a dança muito forte, sabe? E aí, em 2017, eu quis montar um espetáculo que tivesse de tudo um pouco do que eu conseguisse colocar e fazer, ou seja, dança, teatro, música, e que falasse sobre algo do que seriam de alguma matriz estética tradicional, popular, que no caso foi o fandango, quando eu montei o espetáculo Corpos Embarcados, e no caso da minha dissertação, eu fiz a minha dissertação Embarcados, Corpos em Criação a partir do fandango do Mucoê. Pronto. E aí, no caso, foi quando eu tive essa experiência mesmo de estar criando e estar lendo muito sobre isso, né? Apesar enfim, no teatro já ter tido muita essa experiência também, criando junto com o Renê. Mas no Corpos Embarcados isso foi bem intenso. Foram 6 meses vivendo uma criação eterna assim, do espetáculo e não sozinha, com a ajuda de muita gente, com a contribuição de muita gente. Primeira delas que eu vou dizer que é a Marina Brito, que foi minha parceira de cena no espetáculo, né? E Marina, muito imersa em tudo que ela faz, uma grande artista e grande profissional também. Ela não se coloca para fazer uma coisa que ela não vai se doar para aquilo, ela é incrível, assim. E aí eu e Marina, a gente conseguiu fazer coisas assim inimagináveis. E com a grande contribuição também da Maria Eugênia, que é uma amiga querida, uma pessoa que eu adoro demais, uma grande artista que vocês também já estão convidados para poder conhecer ela nas redes sociais, tá bom? Ela tem trabalhos incríveis e está fazendo lives também, coisa muito, muito boa mesmo. E aí, gente, em 2017 eu entendi que esse campo é o meu campo mesmo, o campo da criação. As pessoas às vezes, vamos escrever um artigo para uma revista assim de ensino. Eu falo, não, eu não quero escrever sobre ensino, eu prefiro 1000 vezes escrever sobre criação. E aí, eu em 2018, foi, Rony, que a gente entrou pro CTD? Eu esqueci. Mas eu acho que em 2018, eu e Rony Marques, meu parceiro de vida aqui de dança, a gente, que tá fazendo aniversário hoje, a gente entrou no curso técnico em dança lá do Porto Iracema das Artes. E aí, eu e Rony, a gente no final do curso montou o ID. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque vai ter muito a ver com o que a gente vai conversar um pouco aqui nessa série. E aí, eu e Rony, a gente resolveu montar, nessa época, um trabalho que fizesse esse encontro dessas danças tradicionais. Porque toda dança ela é tradicional em algum lugar, certo? O balé ele é tradicional no lugar, em algum lugar ele é tradicional, né? Obrigado, Rony, 2018. Gente, eu tô me achando. Hoje é aniversário do Rony, ele tá assistindo essa live. Ah, Rony, te amo demais.
Ó, então a gente, eu e Rony, a gente começou a pensar que danças seriam essas, e lógico que não só eu e ele sozinho, a gente teve a contribuição de amigos. Ai, meu Deus, que eu tô morrendo de saudade deles, mas de amigos incríveis mesmo, que é Anderson Vieira, Jesse Almeida, Jackson Rodrigues, eu acho, coreano. Eu falei, eu acho do Jackson, é porque eu não sei se o sobrenome dele é Rodrigues, tá? Porque, enfim, vai lá, Jackson, te amo. Jackson, coreano e. Quem mais, Rony? Sim. O Jesse eu já falei. Já falei, ó, Rony, Jesse, Anderson, coreano e Jackson. Pronto. E aí também com presença de um músico que geralmente o Miraíra tem isso que sempre essa questão, essa ligação com a música, ela é muito forte, né? E aí eu não gosto muito de trabalhar com som mecânico, né? CD, essas coisas. E aí tinha a presença do músico Bruno Vasconcelos, um amigo também maravilhoso, que também é parceiro no Corpos Embarcados. E aí, nesse trabalho, a gente fez uma junção de um monte de coisa. Então, a gente juntou o balé com o reisado, o house com o coco, uma dança afro-referenciada, enfim. A gente misturou um monte de coisa. Então, foi muito boa essa experiência, porque eu pude colocar em prática algumas coisas que estavam no campo do pensar mesmo. E dessa experiência do CTD, onde eu, pessoa da dança tradicional popular, teve que se reinventar em aprender várias danças que são totalmente fora da minha zona de conforto, né? Enfim, só para explicar um pouco para vocês sobre essa trajetória que é importante para entender sobre o que a gente vai falar hoje, tá bom? Eu vou já, ou antes deixou uma pergunta, eu vou já para as perguntas. Se vocês quiserem ir mandando, eu quero organizar para dar tempo de eu falar o que eu organizei para vocês e aí eu abro para as perguntas, porque eu fico morrendo de medo. Vocês sabem que o Instagram ele não gosta muito de mim. E às vezes a live tá assim, 1 minuto para acabar e ela acaba antes de completar 1 minuto. É um ó. Mas enfim, como eu falei para vocês, o meu TCC e a minha dissertação, né? Eu estudei sobre criação. No TCC, os dois trabalhos eles estão na biblioteca do IFCE, uma biblioteca online onde vocês podem acessar. Só acho que talvez se vocês colocarem meu nome, eu acho que o nome é Sofia, da biblioteca. Posso estar errada, mas quem é aluno do IFCE que estiver por aqui pode me ajudar. Mas essa biblioteca do IFCE, ela. Acho que você procurando pelo meu nome, tanto vai achar meu TCC como a minha dissertação. No caso, o TCC se chama Mateus em Corpo de Mulher, onde eu pesquisei, uma dissertação que foi totalmente do campo do teatro, mas eu fui pesquisar o Mateus, personagem dos Reisados e Bois Cearenses, né? Lá no Boi do Mesepio, e com o Cabeça, né? Que é o Mateus de lá. E fui pesquisar essa figura que eu já fazia no Miraíra, mas eu queria fazer uma reconstrução, pensando nessa mulher que está fazendo esse personagem masculino, né? Então, na época, eu fui pensar essas coisas. Obrigada, Bruna. É Sofia mesmo, é esse nome mesmo. Então, aí eu já trabalhei com criação nessa época e eu trabalhei, no caso das minhas metodologias, eu trabalhei com algumas metodologias que eu vou trazer aqui para vocês. E na dissertação, eu já trabalhei com esse trabalho com corpos embarcados, onde eu vou falar de uma criação muito ligada à dança mesmo. Apesar de também estar falando de teatro lá dentro, mas é menos, falo mais de dança. Então é isso. E aí, nesse tempo, eu fui pesquisando sobre algumas coisas e quero compartilhar com vocês algumas teorias que prometo que não vai ser chato nem lá, eu acho. Mas eu vou, mas eu vou falar aqui para vocês, enfim, pegar um papel, uma caneta ou deixar para anotar depois. Mas quem gosta de pesquisar sobre dança, sobre cultura popular, sobre folclore, é interessante se atualizar sobre o que está sendo pesquisado na academia hoje. Isso quer dizer que você vai encontrar em revistas acadêmicas, em artigos, dissertações, teses, esses termos mais ou menos do que eu vou compartilhar com vocês, certo? Obrigado, Wesley, maravilhoso. Ó, biblioteca.ifce.edu.br. E aí ele botou o nome da minha dissertação. Lindo, amigo, mestre. Ai, maravilhoso. Anotando tudo, muito bem. Eu agora estou me garantindo, eu estou me garantindo nestas lives
Eu fiz toda uma pesquisa e eu coloquei aqui uma foto. Dá para vocês verem? Preparei aqui um slide, gente. Eu tô assim chocada comigo mesma, a minha própria capacidade. Vocês estão vendo aí as imagens? Vamos lá. Eu prometo, é bem rapidão. Mas é porque eu achei melhor trazendo assim, porque depois você pode, como vai ficar salvo no IGTV, você pode, sei lá, fazer um print, procurar esses textos e tal, certo? Vamos lá. Olha, Rony, tá vendo? Tô me garantindo, gente. Obrigada. Então, primeiro deles, e muito conhecido por nós, é o Corpo Brincante, ou Teatro Brincante. Tá, vou ocultar os comentários por enquanto, só enquanto eu tô mostrando isso aqui, tá? Qualquer coisa manda nas perguntas, qualquer problema. Pronto. Vamos lá. Corpo brincante, ou teatro brincante, ou qualquer coisa, memória brincante, sopro, respiro brincante, sei lá. Qualquer coisa brincante, né? A gente está pesquisando muito isso na área da dança, do teatro. Esse termo, né, é um termo que Oswald de Barroso é um grande pesquisador e escritor que 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 divulgou, né, esse termo, que traz esse termo, que trabalha muito com esse termo e escreve muito lindamente. Eu sugiro que você, que gosta de pesquisar sobre isso, que leia Oswald de Barroso, que é uma leitura muito gostosa também de fazer, muito poética. E ele tem um livro Teatro como Encantamento, Bois e Risadas de Careta. Esse livro, eu acho que você não encontrou na internet, mas para vender, né, ou em PDF, eu não sei, mas é um livro muito bom mesmo. Ele vai falar, o Oswald tem dois livros muito interessantes para a nossa área aqui, né? Ele tem muita coisa boa, mas assim, o primeiro é sobre bois e reisados. Enfim, ele vai falar sobre reisado de Congo, e eu acho que é Reis de Congo, o nome do livro. E esse outro é Teatro como Encantamento, Bois e Risados de Careta, que ele já vai focar mais no risado de careta. Mas diferente do outro livro, Reis de Congo, esse ele vai dedicar uma parte para falar sobre memória brincante, corpo brincante. E é bem legal a leitura, apesar de ser uma parte assim meio pequenininha do livro, mas é muito interessante. E eu coloquei aqui uma breve citação do que ele fala sobre o que é o corpo brincante, que eu acho muito bonito tudo que ele escreve sobre isso, né? Mas ele coloca, evidencia a sua possibilidade de metamorfose, mostra a natureza inesgotável da vida e de seus múltiplos rostos. Ressalta a relatividade de identidade e nega o sentido único, imutabilidade. Traduz a alegria das reencarnações e dos sonhos. Mostra o que se é apenas por acaso, e que se poderia ser um outro. Eu acho muito bonito quando ele fala assim, ele fala muito poeticamente sobre o corpo brincante, que é o corpo dessas pessoas que participam efetivamente dessas manifestações, né? E aí ele vai falar, gente, de muita coisa mesmo. É muito interessante se debruçar na leitura do Oswald de Barroso, que não tenho a intenção de falar ou explicar sobre isso aqui, a não ser que vocês façam uma pergunta, tá bom? Eu vou só passar para vocês irem conhecendo, porque se eu for me debruçar sobre cada coisa, talvez levaria um tempão bem grande, tá? Outras referências que eu trouxe, que também fala sobre corpo brincante, ou sobre esse termo nananã brincante, certo? Ou brincador também, que se usa muito. A Ana Caldas Leuchon, ela tem ótimos textos e ela tem uma tese que fala o seguinte: o ator brincante no contexto do teatro brincante e do cavalo marinho. Ela vai falar sobre uma tese dela de doutorado, né? Ou é a dissertação de mestrado, posso estar enganada, tá? Mas você acha ela disponível na internet também, já que é uma tese, uma dissertação e tá lá na biblioteca, então pode pesquisar esse nome, essa autora, que ela também tem artigos em revista, enfim, tem muita coisa sobre ela e ela fala sobre o cavalo marinho e vai falar sobre esse teatro brincante, então é bem interessante também a leitura, certo? Por Macena, a tese dela, né, sendo como se fosse, eu acho que vocês também acham ela na UFMG, alguma coisa assim, acho que vocês devem encontrar, e ela também vai falar brevemente sobre esse assunto, já que ela foca mais na questão da ação do ator-professor, né, e do ensino de danças dramáticas, mas ela vai falar sobre isso também. A Carolina Laranjeira, que foi minha orientadora de TCC,
Ela tem dois textos que eu gosto bastante, além da dissertação dela e tal, e outras coisas que ela tem, vocês podem pesquisar sobre ela na internet. E vocês vão encontrar ótimos textos. A pesquisa dela, assim como a da Ana Caldas, é bem voltada para o cavalo marinho, mas é super interessante o que ela aborda sobre esse corpo do brincador. E aí ela tem um texto que é Níveis de Dramaturgia no Corpo da Brincadeira, muito bom também, um artigo que vocês acham facinho aí na internet. Cordões de metáforas, cadeias sobre o corpo brincador. Eu confesso que eu amo esse texto e quem é meu aluno já deve ter lido, se eu passei, né? Mas não sei se ele leu. Mas quem é meu aluno sabe que eu passo esse texto porque eu gosto muito sobre eu acho cheio de poesia e cheio de força, já que consegue usar a fala do mestre e uma fala, vamos dizer assim, científica, abordando o corpo, uma fala mais cinesiológica do movimento e usando a metáfora como metáfora para a fala do mestre. Então, eu acho lindo esse texto, vale muito a pena. Ele não vai falar sobre o ser brincante em si, mas poeticamente ele fala sobre isso, sabe? E aí eu coloquei o nome da meu TCC, Mateus em Corpo de Mulher, que eu vou trazer fala dessas mulheres também. Eu trago também outras mulheres que são de outras brincadeiras, porque a meu TCC ele tinha essa investigação mais ligada para essa coisa do feminino, né? Da questão da mulher na brincadeira, dessa posição da mulher na brincadeira. E a minha dissertação, que o Wesley também já colocou tudo aqui para vocês, os nomezinhos bonitinhos. Vou passando, se você tiver alguma pergunta, você deve fazer, tá bom? Aí, gente, tem um outro campo de pesquisa, de metodologia científica que estuda a nossa área e que a gente vai encontrar textos falando sobre esses processos de criação contemporâneos em dança, ligado com o que a gente está fazendo hoje, o que se fez, enfim, que é etnocenologia, certo? Eu não sei porque ficou esse cena brincante, mas tudo bem, vocês não ligam. É etnocenologia, certo? A etnocenologia, eu estudei isso no meu TCC. O meu TCC eu fiz em 2016, então eu estou meio enferrujada nesse assunto. Mas ela é um método, né, de pesquisa que estuda as artes da cena. E a etnocenologia, o autor principal que a gente tem no Brasil que fala sobre esse assunto é o Armindo Bião, que foi professor da UFBA, que nos deixou em 2013, aproximadamente, mas é um cara que reuniu muito trabalho sobre a etnocenologia. Então vocês vão encontrar muita coisa sobre ele. Eu confesso para vocês que é uma leitura mais difícil, é uma leitura que é mais complexa, é uma leitura que dá uma demanda, assim, sabe? Então demora mais um tempinho. Mas é muito importante você encontrar algo que fala sobre isso para você ler e compreender um pouquinho mais, certo? Eu, por exemplo, na época do meu TCC, eu encontrei o Érico José Souza de Oliveira. Ele tem um livro que é A Roda do Mundo Gira, um olhar sobre o cavalo marinho Estrela de Ouro de Condado, Recife. E aí, o Érico, ele explica muita coisa do que o Bião trouxe e é uma leitura mais tranquila, mais razoável. Então, essa é uma dica que eu dou para você que quer pesquisar sobre uma coisa e está sentindo um pouco de dificuldade na leitura com o autor, procura alguém que fala sobre ele, porque aí você vai entendendo um pouquinho mais e depois você parte para ler aquele autor que faz aquela escrita que é mais, assim, elaborada, certo? No caso, gente, o que se fala nessa etnocenologia? A etnocenologia ela vai estudar essas artes da cena. E esse campo é um campo das artes, é um campo novo de pesquisa científica, de metodologia de pesquisa científica, certo? No caso, na etnocenologia, ela tem essa preocupação, e ela traz, não é nem uma preocupação, mas ela traz no método de pesquisa a questão da alteridade, né? Quando você evidencia essa questão de se colocar no lugar do outro, evidenciar essa diferença, colocar a fala do outro como uma fala importante de discurso e tal. Então, no caso da etnocenologia, esse estudo da alteridade, a gente tem uma coisa que hoje eu acho que é uma coisa que é algo mais tranquilo, mas numa certa época, no campo da pesquisa em arte, não era tanto. Mas, no caso da etnocenologia, a gente poderia colocar, por exemplo, o mestre para falar sobre a brincadeira dele e ele explicar como é a brincadeira dele, sem eu precisar pegar um autor, sei lá, um Bakhtin da vida para explicar sobre o teatro que acontece dentro do reisado. Eu não preciso pegar um outro autor de fora para explicar sobre o que acontece dentro da brincadeira, porque o próprio mestre pode falar sobre isso.
Na época, eu estava fazendo meu TCC e, no caso, quando eu estudei sobre etnocenologia, eu pude, e eu utilizei ela como a minha metodologia de pesquisa, então eu pude colocar a fala do Mesé Pio como a fala principal do meu trabalho. Então, meu primeiro capítulo é só falando sobre o Boi Ceará e o único autor, a única pessoa que eu coloco no primeiro capítulo é o Mesé Pio. É ele falando sobre a brincadeira dele. Então, esse meu trabalho, ele traz essa. Eu utilizei dessa característica, dessa possibilidade da alteridade dentro do método da etnocenologia para poder, no primeiro capítulo, eu ter a fala do mestre e não um outro autor falando sobre ele, certo? E aí a etnocenologia ela estudou muito as performances culturais. Ela tinha essa coisa de, ela tem, né, essa coisa de olhar a espetacularidade, ter esse olhar da espetacularidade do cotidiano. Então é um campo, minha água ia caindo. Então é um campo que vai estudar também as performances, inclusive as performances culturais. E aí a gente tem vários estudos voltados para manifestações tradicionais populares, que então é um campo, por exemplo, se você encontrar, uma coisa que você vai encontrar, uma revista de etnocenologia, pode botar para pesquisar aí, revista, colóquio de etnocenologia, PDF. Você vai, com certeza, nesse colóquio, vai ter mais de um trabalho falando sobre alguma manifestação popular tradicional. E envolvendo criação, ou falando sobre essa manifestação, ou uma atuação de um personagem específico, certo? Vocês vão encontrar isso. E aí, também no campo da etnocenologia, tem um estudo que eu acho muito interessante, que inclusive eu encontrei dentro do trabalho do Érico José Souza de Oliveira, que é um trabalho sobre o estudo da técnica. Porque até um certo tempo não era visto aquela, vamos dizer assim, para eu dançar coco eu não preciso de técnica, as danças tradicionais elas não têm técnica, isso é uma mentira e já caiu por terra, né? Ela não tem essa técnica do que a gente conhece, dessa técnica endurecida e formalizada no que a gente tem, por exemplo, no balé, né? Ela é uma técnica que ela é mais fluida. Eu acho que também, eu confesso para vocês que eu acho que depende da brincadeira. Né? Por exemplo, o tambor de crioula ele tem uma técnica. Eu não posso lá chegar fazendo uma técnica fluida. Não, ele tem uma técnica. Você faz aquilo, vão lhe tirar da roda, certo? Então, elas têm técnica sim. Mas aí, na etnocenologia, veio esse estudo de entender esse corpo e essa técnica. Então, vale a pena pesquisar. E se na questão da cena brincante, a gente tinha o corpo brincante, na etnocenologia, a gente vai ter o corpus, na verdade é com U, corpus espetacular, que é um termo da etnocenologia que vai estudar esses corpos brincantes. Então, sabe aquela coisa assim de ter dois termos para falar da mesma coisa? Pois é. Só que no corpus espetacular, ele vai, no caso o Érico, quando ele traz isso no texto dele, por exemplo, ele divide essa técnica do brincante. E aí ele fala sobre essa espetacularidade desse corpo. Então, esse brincante, que a gente chama aqui de brincante, né? Ele, por exemplo, o Érico vai dizer que ele tem tem a técnica da brincadeira. E ele não coloca a técnica só como a construção do passo. Ele vai colocar também sobre a forma de transmissão, como é que a pessoa ensina, como é que a pessoa aprende, tudo isso é técnica. E aí isso vai ser estudado dentro da etnocenologia e dentro desse estudo de corpus espetacular. No caso do trabalho do Érico José Souza de Oliveira, que é um trabalho que eu estudei bastante na época do TCC, certo? Então, é isso. Passando mais adiante e terminando um pouquinho, o que eu vou falar aqui tem muito embasamento nessas teorias, certo? Mas também no que a gente fala de matrizes estéticas tradicionais, que é meio que esse novo termo que está aí surgindo, que Lourdes Macena traz na tese dela. Então, se você que pegar, sendo como se fosse, vocês vão ler um pouquinho sobre isso. E o que é a matriz, né? A matriz é essa coisa primeira, vamos dizer assim, né? É essa coisa primeira. Então, a matriz estética tradicional é essa deixa eu não quero dizer objeto, mas enfim, ela é essa coisa primeira, essa primeira obra, vamos dizer assim, daquilo que a gente está falando. Nossa, eu tô falando uma merda aqui. Mas enfim, uma matriz estética tradicional, por exemplo, se eu estudo no campo da dança a matriz estética tradicional
do reisado é diferente do que eu só chamar assim, eu vou estudar o reisado. Não, vou estudar a matriz estética do reisado. E aí é todos aqueles elementos que compõem um reisado. Eu estou estudando a estética daquela brincadeira. Então eu vou ao figurino, à concepção das músicas, à coreografia, a tudo que abarca aquela brincadeira, inclusive as formas de aprendizado, de ensino e etc. Certo? Muitos estudos falam sobre essa questão da memória, né? Tudo que a gente vê sobre cultura tradicional popular vai falar sobre memória e sobre tradição e patrimônio material, né? Batata, falar sobre isso também. A gente vai falar muito sobre isso aqui nessas lives. E aí eu queria chegar no ponto de falar sobre esses três pontos que foram muito importantes para mim na minha dissertação, e é o ponto que eu queria chegar para a nossa live de hoje. Meio que a gente está começando agora, dizendo assim, né? A gente fez uma grande introdução aqui. E aí, no caso, gente, no quesito de criação em danças tradicionais populares, o que é que tem se falado hoje? A gente tem, por exemplo, estudos que vão estudar pesquisas, né, acadêmicas, enfim, que vão estudar sobre o que está acontecendo naquelas manifestações. Ou seja, eu posso estudar sobre a forma de criação que o mestre Zé Pio, já que eu falei dele aqui, faz para criar as coreografias ali do Boi Ceará, por exemplo. Ou fez, né? Ou como é que ele vai transmitir, enfim. É um campo de estudo. O que a gente também tem hoje são esse campo de estudo de falar sobre as criações nos próprios grupos do famoso grupo parafolclórico, né? Como Miraíra, Estrelas da Rua e etc. E aí a gente tem o quê? A gente, além disso, tem o que as pessoas estão fazendo fora desses grupos, né? Como artistas independentes ou de outros grupos artísticos, que não necessariamente é um grupo que trabalha efetivamente com a tradição popular. Por exemplo, no Miraíra, o meu trabalho, né? Vocês já conhecem o grupo, vocês estão aqui, né? E o meu trabalho no Miraíra é um trabalho que ele tem um eixo, né? O Miraíra, ele trabalha com a educação patrimonial. No caso, eu, Cici Macena, decidi, desde 2017, que eu criaria um grupo paralelo ao Miraíra. Por quê? Porque eu, quanto artista, gostaria de criar, construir outras coisas que eu sei que eu não conseguiria fazer no Miraíra. Por quê? Porque o Miraíra, ele tem esse objetivo, né? De estar trabalhando na educação patrimonial. E eu, como artista, eu gostaria de também ir para além disso. Certo? Então, por isso, desde 2017, eu criei a Companhia Barlavento, que se você não segue no Instagram, você já pode seguir. A Companhia Barlavento é a minha companhia, onde eu trabalhei com o espetáculo Corpos Embarcados e também com o ID, que foi meu trabalho lá do curso técnico em dança junto com o Rony. É uma companhia que eu desenvolvo esses trabalhos a partir das matrizes estéticas tradicionais, certo? Então, no caso, existe uma certa diferença. E aí, para eu entender essa diferença na época da minha dissertação, né, para eu poder escrever sobre isso com embasamento teórico, eu fiz algumas leituras. Uma delas é sobre o que se está falando hoje sobre criação em danças tradicionais populares. E aí a gente tem o Gustavo Cortes, que ele é do grupo Sarandeiros, um grupo de Belo Horizonte, que ele é um grupo parafolclórico, assim como o Miraíra, que também está dentro, né? Enfim. E aí ele vai falar sobre a tradução da tradição. E a tradução da tradição, ele pega, no caso, eu coloquei aqui o nome todo do trabalho dele e vocês vão poder encontrar na internet. Para quem gosta de trabalhar com literatura, com texto e fazer esses encontros em dança e etc., em arte, né? É uma leitura super interessante que vai falar sobre esse processo de criação a partir de uma técnica da literatura, que é a tradução. E aí, eu trouxe uma colinha aqui para mim, para falar sobre esse trabalho dele, rapidinho, que aí, no caso, ele faz esse percurso metodológico que auxilia, no caso, no grupo Sarandeios, que ele auxilia na compreensão e análise de um processo criativo, que tem uma relação entre a criação contemporânea e matrizes estéticas tradicionais do folclore brasileiro. Ok? Ou seja, é o tipo de criação que o Miraíra faz, que o Grupo Sarandeiros faz, que o Estrelas da Rua, o Raízes Nordestinas, que nós fazemos hoje. Por isso que eu meio que sou... Eu não gosto muito do parafolclórico, que parece assim uma coisa meio esquisita. Mas, como a gente ficou conhecido assim, né? Então vamos deixar falar assim, por enquanto.
Mas aí, no caso, o que o Mireira faz hoje é uma criação contemporânea, ela não deixa de ser uma criação contemporânea, né? A partir das matrizes estéticas da tradição. E aí eu fui avançar e entender um pouco mais sobre isso. No caso da tradução da tradição do Gustavo Cortes, né? Ele tira essa técnica da literatura para trabalhar dentro do grupo Sarandeiros. E aí ele divide ela em 3 pilares. Então esse texto é super legal. Ele tem a tese toda de doutorado, mas também tem artigos menores. Então vale a pena botar o nome desse autor e pesquisar um pouco mais sobre ele em revistas e etc. E você vai encontrar outros textos que ele vai falar sobre essa técnica. Textos mais curtos, se você não quer ler a dissertação e a tese inteira. No caso, ó, bem brevemente, a tradução da tradição ela vai se constituir em 3 pilares. Vivência ancestral do intérprete, que é a nossa experiência, né? A dramaturgia da brincadeira estudada e as matrizes tradicionais de manifestações da cultura popular brasileira, gestual e movimentos. Eu achei legal ele ter tirado essa coisa da literatura e uma coisa que vai dar uma fundamentação no que você faz, assim, normalmente, né? Que é considerar o que aquele integrante do teu grupo, o que ele tem, e você pega aquela brincadeira estudada, a dramaturgia daquela brincadeira, o que ela fala, né? Todas essas matrizes que compõem essa matrizes estéticas que compõem essa manifestação. E aí pega os passos, os gestos e vai fazer aquele trabalho coreográfico. E aí, no caso, também tem um texto que é Ressignificações da Tradição ou Retradicionalização de Tradições, do Edson Farias. Que ele também basicamente vai falar sobre essas criações a partir dessas matrizes estéticas tradicionais do que está sendo feito hoje nos grupos, certo? Tá aí o texto dele, não sei se dá para achar na internet, não conheço muitos textos dele, mas esse foi o que eu consegui pesquisar na época para a minha dissertação. E aí, dentro da minha dissertação, eu falei, pô, muito legal o que eles estão fazendo e falando sobre isso, super interessante, mas eu acho que dá para a gente dar uma, no caso do meu trabalho, tá? Sem querer falar de qualquer forma do trabalho de ninguém. Mas no meu caso, no meu trabalho, eu falei assim, pô, mas eu achei massa isso, me basear sobre isso que ele estava falando. Eu estava me baseando numa coisa que já tinha acontecido, então não tinha como eu dizer assim, eu usei a tradução do Gustavo Cortes, não sei o quê, porque eu já tinha criado espetáculo, então não dava para mentir, né? E aí eu falei que no caso do meu espetáculo, Corpos Embarcados, eu compreendi essa criação em níveis de criação. Eu acho que é uma forma da gente compreender como se faz esse trabalho e que talvez responde algumas perguntas que as pessoas falam sobre essa coisa de mas não é tradicional? Como é que essa coisa da contemporaneidade vai fazer com a dança tradicional? Lá, lá, lá. Que tem muito a ver com esse tipo de pergunta, né? E aí eu analisei uma questão de níveis dessa criação. Como assim? Por exemplo, eu vou utilizar como exemplo o fandango, que é uma matriz estética tradicional do Mucuripe, que o Miraíra montou em 1997. E aí fez uma remontagem em 2000 e, e comparando com o meu trabalho, Corpos Embarcados, que é uma montagem de 2017. Não que o ano faz alguma diferença, é só para dar uma ambientação histórica para vocês, mas que é um trabalho que trabalha é ótimo. Um trabalho sobre o fandango, mas utilizando ele como matriz estética tradicional de criação, como poética de criação de um trabalho artístico, certo? Então, eu gosto muito dessas 2 fotos que eu coloquei no meu trabalho, do aniversariante de hoje, Rony Marques, que está aqui, uma breve homenagem para ele, e a Marina Brito, do outro lado, nessa imagem do Corpos Embarcados. Bom, essa imagem eu acho bem legal para dar um exemplo sobre esse nível de criação. A gente tem a matriz estética, que é o fandango. E aí a gente tem o grupo, né? O Miraíra, o Corpos Embarcados e tal. No caso do Miraíra, como a gente tem um trabalho de educação patrimonial, quanto mais perto eu ficar dessa manifestação, melhor, porque o trabalho do Mireira, ele tem essa preocupação de estar trabalhando sempre o ensino, né? A construção desse ensino, principalmente com o fandango, porque é uma dança que está sempre desaparecida. A gente já dançou do Mucuripe, as pessoas de lá estão dizendo que a última vez que eu vi o fandango foi foi em 2016. Eles estavam aqui. Só que quem estava era o Miraíra dançando, não eram os pescadores do Mucuripe, sabe? Então, é muito importante que a gente faça o fandango para a gente ir resgatando um pouco dessas memórias daquele lugar. Então, para o Miraíra, quanto mais perto, melhor.
No caso do meu trabalho com corpos embarcados, eu decidi me distanciar um pouquinho mais. E aí eu fui vendo assim, na dramaturgia eu posso distanciar mais ou distanciar menos. No figurino, mais ou menos. E assim eu fui vendo. Aqui no figurino, por exemplo, o do Miraíra, ele vai se aproximar bastante com aquela manifestação. Eu tenho aqui um Rony bem bonitinho de marinheiro, fazendo essa figura do que era realmente o fandango com os pescadores do Mucuripe ou o fandango no Ceará, né? De como ele é interpretado. No caso do Corpos Embarcados, a gente já se distanciou da brincadeira, porque a gente quis fazer uma relação com o figurino com o Mucuripe. Então, no caso, o nosso figurino era bem leve. Na época, a gente até mudou esse figurino porque ele rasgava muito. E esse figurino, ele era bem leve. E porque a gente queria trazer essa relação com as velas e os ventos do Mucuripe. Então, e aí a gente trouxe uma blusinha. Eu poderia ter mostrado para vocês. Mas uma blusinha que ela tem um botãozinho aqui, como se fosse o lugar para colocar a patente, e botões. Então a gente ainda fez essa relação com o fandango, mas se aproximando ainda mais do Mucuripe, com a questão dos ventos e do movimento, da maleabilidade de movimento que esse figurino poderia dar para a gente durante o espetáculo. Então, aí é um exemplo facinho de vocês perceberem desse nível de criação. No caso, a gente não tem já conversei, inclusive, com o Rony sobre isso, que a gente não tem a preocupação de estar fazendo. A gente não tem essa preocupação de estar fazendo essa educação patrimonial, de estar ensinando a ninguém sobre o fandango. A gente utiliza o fandango como essa poética de criação, como matriz poética, matriz estética de criação, para fazer essa abordagem no trabalho e para falar sobre os pescadores do Mucuripe e sobre questões importantes do Mucuripe. Então, no dia que a gente quiser falar sobre esse espetáculo, conto mais para vocês. Mas, enfim, a conversa hoje é sobre isso, para a gente entender sobre essas terminologias, sobre esses termos, sobre o que está sendo estudado e falado sobre isso. E a gente já tem muito mais muito mais coisa para poder dialogar e conversar aqui sobre o que tem se feito hoje nesse campo da criação, né? Então agora é a hora que vocês podem mandar perguntas. Eu já tenho uma e eu já vou ler. Vamos lá. César Paulo, quantos anos tem o grupo? O Miraíra tem 38 anos e o grupo que eu mencionei, que fez esse trabalho do Corpos Embarcados, a gente está desde 2017, então a gente está bem novinho, tá? Mas o Miraíra, o grupo que você está aqui, tem 38 anos de atuação efetiva em Fortaleza. Vamos lá. Como você lida com a linha tênue entre a artista e a pesquisadora que quer mostrar a tradição? Pronto. Como você lida... Ai, Rony, te amo. Como você lida com a linha tênue entre a artista e a pesquisadora que quer mostrar a tradição? Anderson, eu acho muito massa isso, porque assim, em 2017, eu tinha terminado a graduação, eu tinha terminado a graduação, e aí eu fiquei assim, cara, eu quero fazer alguma coisa minha. E aí eu fiquei, o que é que eu vou fazer e tal, enfim. Aí essa conversa é longa, mas enfim, quando deu certo, eu fiz esse projeto sobre o fandango, e eu tanto passei no mestrado como eu passei no Porto Iracema, eu fiquei, caraca, é isso mesmo, eu tenho que falar sobre isso. É importante mesmo, vou fazer tudo. E aí, quanto mais eu queria fazer o fandango, quanto mais eu queria trabalhar o fandango na dissertação, mais eu percebi, no Corpos Embarcados, mais eu percebi que não bastava falar sobre ele, porque eu tinha que falar porque ele não estava mais lá. Então, e para mim não era interessante fazer um trabalho sobre o fandango como ele era, porque o Mireira já faz isso, então eu não tinha essa necessidade. Eu acho que o Mireira faz muito bem o que ele faz. Eu queria fazer uma coisa que enfrentasse isso. E que, através da poética do fandango, pudesse falar de questões que são importantíssimas para o Mucuripe. De falar sobre a exploração daquele lugar, falar sobre as pessoas,
falar sobre, enfim, a especulação imobiliária, falar sobre tudo que a gente precisava falar e que a gente fala no espetáculo, e sobre coisas que são importantes para a gente, mesmo como não moradores daquele lugar, mas como pessoas que se importam com aquele lugar, porque entendem aquele lugar, o Mucuripe, como o Ceará, né? Como nosso território. E aquelas pessoas como nossos irmãos, né? Pessoas que estão junto com a gente e etc. Então, eu não tenho, assim, e eu confesso, Anderson, que eu não tenho, assim, eu não preciso mostrar a tradição, sabe? Não sou eu que vou mostrar a tradição, são os mestres. Eu não vou mostrar a tradição para ninguém. Eu vou mostrar os mestres e eles vão mostrar a tradição, né? Então, eu tenho essa perfeita consciência disso, sabe? E por isso que eu digo também que o Mireira ele faz um trabalho de educação patrimonial, onde ele vai te mostrar o que que tem e como a gente pode também viver com isso, mesmo não sendo lá do Cariri, a gente pode dançar o reizado aqui, por exemplo, mesmo que, mas sem nenhum momento achar que o que a gente faz é maior ou menor ou blá, blá, do que os mestres fazem, sabe? Eu em nenhum momento, eu tenho a plena convicção de que eu, como professora atualmente, eu não mostro a tradição, eu mostro eles, quem faz, né? E como professora, artista e pesquisadora, eu tento mostrar para os meus alunos o que eles podem fazer com isso. Porque hoje eu percebo que para o meu aluno, se eu falar para ele, ó, tem um reizado muito legal, vamos dançar aqui, vai ser incrível. Dançar reizado é muito bom, é lindo, é emocionante. Mas quando ele sair da aula, talvez não vai dar em nada. Ele só vai ter essa experiência corporal, que é massa, que é muito boa. Mas como artista, eu acho que a gente tem que fazer um teatro, uma dança identitária. Por mais que a gente faça balé, por mais que a gente faça jazz, que é uma outra coisa de outro lugar, mas ela tem que ter identidade. Porque se eu for fazer o balé que o Bolshoi faz, o Bolshoi já faz. Pra que você vai fazer uma coisa que o outro já faz? Você tem que fazer uma coisa que você faz, né? Enfim, então eu acho que é por esse caminho que eu vou, sabe? Eu tô muito. Estudo que eu estudo, trabalho que eu trabalho, caminho que eu caminho. Mas enfim, eu acho que é por aí que eu vou, sabe? Por esse lugar. Que como docente tem aflorado mais essa coisa da artista e da pesquisadora. Temos mais uma pergunta. O que mais te fascina no fandango? Não vale dizer tudo. Ah, pesquisa linda, obrigada. Olha, eu quero registrar Anderson Vieira está aqui presente, meu amigo, que trabalhou junto comigo e com o Rony no ID, um trabalho que a gente vai falar aqui e que eu vou convidar, ele nem sabe, mas ele vai aparecer aqui nessa live também. Não hoje, mas outro dia. Então, o fandango, Leudo, essa história é ótima. Eu detesto fazer o fandango do Miraíra. Vou dizer por quê. Porque é muito longo, então demoram muitos ensaios para a gente deixar esse quadro pronto. Sendo sincerona, sem ver. Então é bem difícil, quanto professora no Miraíra, fazer o fandango. Então, quando eu já sei que a gente vai ensaiar, eu tomo assim, 3 cafés, um chá e como é que é? Um Tilenol, sei lá. E aí vou fazer esse ensaio, porque é um ensaio que demora muito. E por ele demorar muito, porque é um ensaio grandioso, é um quadro que tem mais de 20 minutos, que tem todo o grupo inserido nele, que tem cada detalhe. Então, para você que é diretor, você tem que. Né? E você que está dançando, você tem que estar preocupado com tudo que está acontecendo. Então, é bom porque é só uma roupa, é maravilhoso. Mas, assim, esse desconforto do ensaio me acompanhou até 2016. Aí, Leudo, no dia que a gente se apresentou, você já estava com a gente, lógico, né? Tem mais de 10 anos no Miraíra, eu acho. No dia que a gente se apresentou lá no Mucuripe, que vocês que estão aqui do Mira, lembram que minha mãe perguntou quem é que aqui conhece o fandango? E aí levantou a mão, eu! E aí o Manel Pelé subiu no palco, cantou algumas músicas. Nesse dia eu olhei, isso foi em 2016, né? 29 de junho de 2016, o dia de São Pedro, da festa de São Pedro, que a gente foi para lá para dançar. E a gente foi porque Lourdes Marciana queria entrar na programação para fazer o fandango lá, mas ninguém tinha chamado Miraíra para programação. Então a gente foi, a gente apareceu lá e a gente dançou lá na beira da praia. E
A gente anda ensaiou na beira da praia mesmo, a gente nem entra na programação, mas quando a gente chegou, o pessoal colocou a gente na programação, mas a gente nem ia aparecer, porque a gente queria fazer uma coisa, né, pro Mucuripe mesmo, pra eles, e no pingo de meio-dia, não foi? Seu Manel cantou. E aí eu olhei e eu disse, gente, como assim? Então, o que mais me encanta, Leudo, no fandango, é esse lugar da memória semi-desaparecida. O fandango é uma memória que atualmente está em uma, eu vou dizer em uma única pessoa, porque em duas pessoas, o Manel Pelé e a Dona Regina, eles são irmãos. E ela via ele brincar de fandango e ele brincou aos 14, 16, até os 16 anos, mais ou menos. Então, isso me encanta no fandango. Muito mais do que música, muito mais do que tudo, eles dois me encantam muito, muito. Eu fui fazer a live lá na Segutfol para falar sobre o fandango, eu chorei porque eles me emocionam muito, muito mesmo. Então, eu acho o fandango assim emocionante, é lindo, é bonito. Mas o que é mais bonito é saber que ainda tem gente que pode falar e ensinar sobre eles, sobre isso. E aí a gente tem que conhecer eles mais de perto. Eu sou doida para levar eles para conhecerem um grupo. Inclusive, meu sonho e de Lourdes é que a gente faça o pastorio com a dona Regina dizendo do jeitinho que ela quer, do jeitinho que era o pastorio da mãe dela. Pastorio do Mucuripe, a gente faça lá no Miraíra. Então isso pode ser que aconteça muito em breve, quando a gente puder estar dançando e cantando junto, né? Ai, que saudade. Mas é isso. Foi extasiante saber que ainda existe remanescente. Sim, professor, foi lindo. Professor, chorei tanto nesse dia. Eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Porque pra mim não tinha mais ninguém. Pra mim não tinha mais ninguém, porque esse era o discurso que estava entre nós, né? Não tinha mais ninguém. E quando a gente vai fazer a apresentação que ainda tem uma pessoa, a gente fala, pô, a gente não sabe nada. E foi muito bonito, assim. E além do Manuel Pelé, por exemplo, eu encontrei um senhor que ele tinha um tio que dançou, por exemplo. Minha mãe falou uma coisa muito bonita que eu nunca me esqueci e eu acho que eu não coloquei isso na minha dissertação. Queria ter colocado, mas eu achei muito linda. Acho que é uma das coisas que minha mãe me disse que são mais bonitas, assim. Que ela disse que, minha filha, uma. Porque a gente estava conversando sobre esse termo e de falar semi-desaparecido. E aí a minha mãe falou assim, minha filha, uma dança, uma manifestação, uma cultura, ela só morre quando a última pessoa que teve contato com ela morrer. E contato, tipo assim, quer dizer tudo. Quer dizer cheirar, quer passar por perto, olhar de longe, vivenciar aquilo forte, né? Então, isso que ela me falou, eu arrepiei na hora, eu disse, é isso mesmo. E aí eu comecei a usar esse termo, que na verdade era usado já por ela na tese dela, né? Sobre o fandango como uma dança semi-desaparecida, manifestação semi-desaparecida. E é isso. Quero vir um dia só para falar sobre essa pesquisa. Sobre o fandango, sobre o Corpos Embarcados e o fandango é a minha dissertação. Que é muito papo pra manga. Boa noite, a Nath está falando aqui. Boa noite, Nath. Parabéns pelo trabalho, obrigada. Gostaria de saber o que você acha da inserção do popular na academia. Eu acho que a live está acabando, mas eu vou tentar responder. É muito importante que a gente possa inserir a cultura popular em todos os lugares. Escolas, teatros, salas de ensaio, cinema, em todo lugar. Porque desse jeito a gente consegue fazer com que mais gente saiba sobre isso. E mais gente sabendo sobre a cultura popular, a gente faz um Ceará muito mais identitário, que gosta muito mais das coisas do nosso lugar e muito menos das coisas do que é de fora, tá bom? Um grande abraço para vocês. Eu adorei fazer. Próxima segunda a gente está aqui de novo. A live está acabando. Um beijo. Parabéns, Rony. Feliz aniversário. Vamos todo mundo de casa cantar parabéns para ele. Um beijo, um beijo, um beijo e até a próxima, tá? A gente se encontra. Tchau. Vou deixar acabando. Parabéns. Tchau. Beijo, também amei. Vou deixar acabando o Instagram. Agora você vai ter que acabar. Vai para 57, vai ficar acabando. Incrível. Obrigada, gente. Muito obrigada. A ideia é convidar outras pessoas e a gente está conversando aqui. Vai estar salvo no YouTube e no nosso IGTV, tá? Um beijo, obrigada. Ai, obrigada. Ai, gente, obrigada. Foi lindo. Cássia,
Maria, chuva de beijos. Maria Liz, linda. Chocante. Jonas, nossa quarta-feira temos mais live, conversa com um convidado especialíssimo. Jonas Almada vai estar aqui. Aguardem nossa divulgação. Beijos. Parabéns, Rony. Tchau. Tchau, gente. Olha, tá ficando até, 10 segundos. Na live da Isaura, o Instagram bombou, mas gongou, mas hoje deu certo. Agora sim. Tchau, gente.